Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo ao nosso programa Palavra Viva. Essa segunda-feira, esse início de semana, mais um dia ainda, né? Mais uma semana de quaresma, uma semana de reflexão, de conversão, que nós possamos ser fiéis, né, aos nossos propósitos quaresmais, aos propósitos que Deus pede a cada um de nós de forma particular e que também pede à igreja, pede aos seus fiéis como um todo, que é a conversão, que é a aproximação do amor de Deus. Então hoje nós vamos partilhar um pouquinho do Evangelho que está em Lucas 6, de 36 a 38. Ouçamos com atenção o que o Senhor quer nos dizer neste dia. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Será colocada em vosso regaço medida boa, cheia, recalcada e transbordante, porque com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos vós também. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este pequeno trecho do Evangelho de São Lucas, ele nos dá vários pontos, várias chaves de reflexão. A primeira delas, que eu quero aqui destacar, e eu acredito ser muito importante, é que primeiro Jesus fala de ser misericordioso, como Deus é misericordioso, como o Pai é misericordioso. E aí a gente precisa entender o sentido do ser misericórdia, né? O ser misericórdia, ele remete ao interior, ele remete ao coração, né? Córdias de coração. Precisamos nos remeter à nossa vida interior, às nossas reais intenções, os nossos reais motivos, aquilo que o nosso coração diz, a verdade que há no nosso interior. Jesus deixa isso muito claro. Ele já começa falando, sede misericordiosos. Ou seja, seja uma pessoa que busque se conhecer, que busque entender as reais intenções do seu coração. Aquela verdade que só você sabe. Por que é importante falar disso? Porque nesse Evangelho, Jesus diz algumas coisas que nós precisamos evitar e precisamos também fazer para que também nos seja feito. Isso é um risco muito grande. Há um risco de, se não soubermos entender exatamente isso aqui que o Senhor faz, que o Senhor diz, trazer isso para a nossa realidade, para o nosso interior, nós corremos o risco de cair numa coisa muito ruim, que é o utilitarismo, que é as segundas intenções, que é sempre o desejo de fazer algo para receber algo em troca. Então é muito importante fazer essa análise do nosso interior, pedir a Jesus a graça da purificação das nossas intenções, dos nossos motivos. Por exemplo, Jesus começa, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. E aí do nosso coração pode vir como que um agir interesseiro, daquela pessoa que só não julga a outra porque tem medo de ser julgada, que só não condena porque tem medo de ser condenada. E não porque entende o real sentido disso. E não porque entende a realidade do que deve, o que não deve julgar, o que deve, o que não deve condenar. Isso é um risco. Em nome de um desejo de obter algo de Deus, de obter um reconhecimento de Deus, puramente porque Deus me reconhece por algo que eu fiz ou deixei de fazer, eu não tomo atitudes adequadas. Quero aproveitar a oportunidade para falar um pouco sobre o que é o julgamento, o que é essa condenação. Existem coisas que são objetivas, ou é ou não é. Existem outras que são subjetivas, que a gente precisa analisar.
Nós que somos cristãos, que somos católicos, que somos pessoas que buscamos entender a palavra de Deus, o catecismo, né, o nosso autêntico magistério da nossa igreja, tem coisas que objetivamente a gente sabe se está certo ou se está errado. Por exemplo, vamos dar o exemplo mais óbvio de todos. Matar alguém. Está errado. É um pecado e é um crime. Falar mal de alguém. Está errado. É um pecado, não deixa de ser, é um crime às vezes. Pode até virar a ser um crime, né? Mas está errado. A gente consegue fazer essa linha do que está certo e o que está errado. E aí, dependendo de um contexto, de uma situação, às vezes uma situação onde alguém me pergunta algo, onde eu preciso falar algo para alguém, chamar a atenção de alguém porque fez algo errado, às vezes eu me perco, eu não posso julgar, eu não posso condenar. Quem sou eu para falar dessa pessoa? Se o seu objetivo é falar com a pessoa, para ajudá-la, para corrigi-la, para ensinar ela o certo, você deve sim falar. Você deve sim cuidar. Uma coisa é algo objetivo. Os motivos pelos quais alguém matou um outro, ou falou mal do outro, ou sei lá qual que foi o erro, o que foi a intenção do coração da pessoa, por que ela fez aquilo ou deixou de fazer, isso de fato nós não podemos julgar. Isso de fato não nos compete, porque isso compete a Deus. Só Deus sabe a verdade do coração de cada um. Mas coisas objetivas em pessoas que Deus nos confia, nós devemos sim ir atrás das questões objetivas, de exortar, de corrigir, de tentar ajudar a pessoa sempre a vencer aquele mal, a vencer aquele pecado. Não como quem aponta o dedo. Algo muito importante. Quando Jesus nos pede para não julgar e não condenar, nós nunca podemos fazer esse tipo de comentário, esse tipo de exortação, esse tipo de falar, a pessoa matou alguém, isso está errado. Nós nunca podemos falar isso com outras pessoas, com gente que não tem nada a ver com a história. Se o real desejo do meu coração é ajudar essa pessoa a vencer esse mal, a corrigir esse erro, a sair desse pecado, a única pessoa que deve ouvir isso é ela mesma. Porque senão eu caio na fofoca. Porque senão eu caio no maldizer o outro. E aí sim, eu serei julgado e condenado do mesmo jeito que Jesus está falando aqui no Evangelho. Isso é algo muito importante na nossa vida. Muito importante. É bom lembrar que todos nós cristãos, né? Deus sempre nos confia almas. Todos nós temos alguém que nos é confiado. Se você é catequista, os seus catequizandos são almas que o Senhor te confia. Se você é pai, você é mãe, os seus filhos são almas que o Senhor te confia. Se você cuida de alguém, é babá, pessoas ao seu redor, pessoas que trabalham com você, são almas que o Senhor confia que de uma forma ou de outra você fale de Deus para elas, você cuide delas, você tente se esforçar para que elas saiam do pecado. Então, meus irmãos, para esse primeiro momento, para essa primeira partilha desse Evangelho, nós precisamos fixar duas coisas. Primeiro, as intenções do nosso coração, trazer para o interior, trazer para a realidade. Pedir ao Senhor para revelar as nossas reais intenções. Pedir ao Senhor, para a graça do Espírito Santo, para nos dizer se aquilo que a gente realmente tem a intenção é real ou se é só para satisfazer a nossa vontade. Porque de verdade, meus irmãos, de verdade, a gente mesmo se engana. A gente mesmo toma atitudes das quais existe uma dificuldade, existe um engano a si próprio. Às vezes eu digo para mim mesmo, digo para os outros que a minha intenção é a melhor, que eu quero é ajudar,
Mas depois, quando algo dá errado e eu me frustro e eu não recebo as recompensas e aquilo que eu esperava não funciona, eu acabo percebendo que a minha intenção não era de fato agradar a Deus. A minha intenção era receber tantas outras coisas e tantas outras promessas. E nesse sentido, um segundo ponto, né, para a gente ficar forte assim, para nós nesse evangelho, é a questão do julgamento e da condenação. Entender que não se deve julgar e nem condenar os motivos pelos quais as pessoas pecaram, erraram, isso é com Deus. É o Senhor que sabe. É o Senhor que tem essa visão real de cada um para poder de fato julgar e condenar. Mas precisamos sim apontar os erros e ajudar a pessoa a sair da condição de erro, se for uma pessoa da qual o Senhor me confiou a cuidar. Se for uma alma da qual o Senhor me pede para ter maiores cuidados. E importante, nunca, e aqui não tem nenhum tipo de relativização, nunca falar sobre isso, nunca julgar, nunca condenar, nunca conversar, nunca comentar sobre os erros do outro com outras pessoas. Se o João, o José, a Maria errou comigo, errou em algo, a única pessoa que deve ouvir da minha boca que aquilo foi certo ou errado são eles mesmos, não outras pessoas. Porque senão, em vez de ajudar essa pessoa a sair do erro, eu estaria caindo no pecado do julgamento, da condenação e também da fofoca. Que Deus nos dê essa graça. E já já a gente volta no nosso segundo momento do nosso programa Palavra Viva e a gente vai partilhar um pouquinho sobre mais algumas coisas que Deus nos pede aqui nesse evangelho. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Estamos de volta com o nosso programa Palavra Viva. Já refletimos um pouco sobre esse evangelho que está em Lucas 6, 36 e 38. Caso você queira aí ver aí da sua casa, pegar a sua Bíblia e meditar um pouco mais sobre essa palavra. Então, no primeiro momento a gente falou um pouco sobre a primeira parte, né, do evangelho, o primeiro versículo. Os dois primeiros, onde Jesus diz, sede misericordioso, como eu também sou misericordioso, como vosso Pai é misericordioso. Ele fala, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. E agora nós vamos pegar um outro ponto. Nós vamos pegar aqui mais o finalzinho da palavra, vamos refletir um pouco sobre ela. Aqui Jesus continua, perdoai e sereis perdoados. Também dá para falar muito disso, dá para a gente refletir muito sobre o perdão. Perdoais e sereis perdoado. E aí vem o nosso coração, o que é o perdão? O que é esse sentimento assim de perdoar? Pelo menos eu já passei por muito isso na minha vida, eu já precisei refletir muito sobre o perdão. Quantas vezes a gente passa por situações que a gente bate o pé e jura de pé junto que já perdoou. Perdoei essa pessoa. Não, tá perdoado, passou.
Passou. Só que quando a gente lembra da situação, ainda dói no nosso interior. Ainda dói nas nossas lembranças, no nosso coração. Então nós precisamos entender essa realidade do perdão. Daríamos para fazer aqui uma aula, uma formação, um programa para dividir aí em vários momentos para falar de perdão. Mas precisamos ser breve e precisamos também nos atentar àquilo que Deus quer sobre nós hoje do perdão. Então vamos falar alguns aspectos. Primeiro, se alguém faz algo contra mim, de propósito, né? Independente se a pessoa reconhece ou não, eu preciso perdoar. Perdão é por mim. Eu preciso perdoar. Quem não perdoa é quem sofre. E aí nós precisamos ficar atentos, porque às vezes as pessoas fazem algo conosco de propósito, de maldade, acontece. Mas às vezes a pessoa nem sabe o que ela fez, ela não tem consciência nenhuma. Ela nunca imaginou, nunca esperou que isso acontecesse. Por que é importante falar disso? Porque, em exemplos concretos, né, nós falamos aqui aquela pessoa que nos ofende e ela não tem consciência disso. Se eu arranco de mim esse sentimento, esse rancor, essa dor, né, eu vou viver melhor com isso. Mas aí, primeiro ponto que eu quero colocar, que a gente precisa partilhar aqui, foi o que eu comentei. Uma coisa é a gente perdoar, a gente tomar uma decisão pelo perdão. A gente fala assim, eu não consigo perdoar, eu não consigo perdoar. Uma coisa é eu tomar uma decisão por perdoar alguém. Eu decido que eu quero perdoar essa pessoa. Outra coisa é eu ser curada do mal que essa pessoa me fez, ou que essa situação me fez. São duas coisas distintas. E o que Deus nos pede é para perdoar. A cura, ela vem depois, ela vem com um processo. E é necessário percorrer esse processo. É necessário correr atrás dessa cura. O perdão, a cura nesse sentido, não é algo assim que Deus vem de forma automática, põe a mão na nossa cabeça, a gente está curado e esqueceu o que passou. Não é assim que funciona. Mas vamos para o primeiro passo. O primeiro passo é eu decidir que eu quero perdoar. Vamos dar um exemplo assim bem bobo. Alguém falou mal de mim. Falou mal de mim para uma pessoa que eu gosto e essa pessoa que eu gosto ficou com raiva de mim porque ouviu aquilo. Eu preciso primeiro... Isso me magoou, me machucou, fiquei triste, fiquei com raiva, não quis nem ver aquela pessoa, nunca mais eu quero conversar com ela, nunca mais eu vou... Nossa, isso é um absurdo, ok. Tá errado mesmo, ele não devia ter falado mal, ele tá errado, não devia ter feito isso. Mas primeiro eu preciso decidir, eu quero perdoar essa pessoa. Ela estando certa ou não, ela estando errada ou não. Aqui também podemos voltar lá no julgamento. Eu não sei os motivos pelos quais ela quis falar de mim, isso compete a Deus, isso não compete a mim. Sendo prático, eu preciso decidir no meu coração que eu vou perdoar essa pessoa. Decidir pelo perdão, decidir, quero perdoar. Aí vem, mas eu não consigo, mas é difícil, ainda me dói. Aí é o segundo passo, aí é a cura. No primeiro passo eu decido perdoar. No segundo passo, eu preciso pedir a Deus a graça de curar o meu coração dessa situação que eu vivi. E aí cabe a mim fazer a minha parte para que Deus faça a parte dele para que essa cura aconteça. Cabe a mim, no meu momento de comunhão, falar com Jesus. Jesus, eu quero perdoar fulano que falou mal de mim. Eu quero perdoar ciclano que fez isso comigo. Mas me ajuda, Senhor. Eu quero perdoar, mas cura o meu coração. E você trazer isso para o seu interior, trazer isso para a sua realidade. Pedir, Senhor, essa graça. E não cair na tentação de falar mal da pessoa também, porque senão você vai estar no mesmo pecado. E não cair na tentação de ficar virando cara para a pessoa. Às vezes é difícil sim lidar com a situação e é difícil mesmo. Mas o Senhor que é capaz de perdoar todos nós, porque se a gente pensar o tanto que a gente ofende a Deus, todo dia, toda hora, e Ele está lá de braços abertos para o seu coração misericordioso, nos esperando,
a gente precisa também perdoar os outros, perdoar o outro que fez comigo. Às vezes eu vou ainda estar com mágoa, ainda estar sofrendo por causa dessa dor que o outro me trouxe, mas como eu fiz essa decisão, eu decidi perdoar, eu tô chateada, tô magoada, tô triste, tô com dificuldade de conviver com essa pessoa, mas depois que eu decidi perdoar, eu encontro com ela, o mínimo que eu faço é: tudo bem, boa tarde. Eu cumprimento, eu sou educada, eu mantenho ali uma postura. E lá no íntimo do meu coração, no meu interior, na minha vida de oração, eu vou pedir a Jesus para me curar. E vou pedindo, e vou pedindo. Pode ser que esse processo dure dias, meses, anos. Vai depender do tamanho da ferida, vai depender do tamanho da ofensa, vai depender de quando que você teve a coragem de se decidir por perdoar, porque às vezes a gente não se decide. Às vezes a gente passa o resto da nossa vida justificando as nossas dores, as nossas mágoas. Ah, fulano fez isso comigo, a culpa é de não sei quem, eu não quero nunca mais olhar na cara. Precisamos ter esse cuidado. Primeiro passo, decidir pelo perdão. Segundo passo, permitir e correr atrás mesmo e se esforçar, clamar ao Senhor a graça de nos curar dessa situação. Agora tem uma outra coisa sobre o perdão que é necessário, que eu acho importante e que Deus põe no meu coração que é necessário partilhar. Às vezes as pessoas pensam que perdoar é esquecer. Por exemplo, vamos voltar no mesmo exemplo. Fulano falou mal de mim. Às vezes as pessoas pensam assim: nossa, eu perdoei, esqueci, não, passou, nunca mais, esqueci. Primeiro, a gente não esquece. Nós temos uma memória, a gente não esquece dela. Segundo, uma coisa é a pessoa cometer um pequeno deslize e fazer aquilo contra a gente e se corrigir e reparar, isso não aconteceu de novo. Outra coisa é essa pessoa ter uma tendência, uma dificuldade em lidar com esse tipo de situação. Por exemplo, essa pessoa que falou mal de mim, que era muito minha amiga, que eu muito confiava, que sabia tudo da minha vida, e falou mal de mim, às vezes ela tem essa mesma tendência e fala mal de um tanto de gente. Devo perdoar? Claro! Jesus diz aqui, nós já falamos sobre isso. Mas perdoar não significa que eu vou lá nela de novo e vou contar tudo da minha vida de novo e correr o risco dela falar mal de mim de novo. Estou dizendo aqui de um perdão, né? A gente vai perdoar, a gente vai tratar bem. Se um dia essa pessoa precisar de mim, eu preciso ir lá e ajudar. Se ela adoecer, precisa de médico, vou lá, vou socorrer. Se ela passar fome, eu vou dar comida. Se ela tiver qualquer dificuldade na vida, eu vou lá e vou fazer por ela, porque eu sou de Deus, eu sou cristã. Eu não guardo rancor e Jesus me pede para fazer isso com o próximo. Agora, não é porque você perdoou, não é porque o Senhor te curou, que você é obrigada a ir lá e contar a sua vida toda de novo, para ela falar mal de você de novo. São coisas que nós precisamos separar, né? Precisamos tratar bem, precisamos ser educados, mas precisamos também ficar atento. Ficar atento com as pessoas, com as personalidades, com quem a gente pode confiar ou não. Tudo é um aprendizado. O Senhor nos ensina com tudo. Né? Eu perdoei, mas eu não vou voltar a falar da minha vida com ela, eu não vou contar mais os meus segredos para essa pessoa, né? Não vou fazer isso mais. Eu aprendi, mas eu vou me comprometer em rezar pela conversão dela, em rezar para que um dia ela vença esse mal, esse pecado, essa tendência. Lembra que nós falamos lá no início da misericórdia? Que nós falamos lá das almas que o Senhor nos confia, de apontar um erro? Às vezes o Senhor me confia aquela alma em oração. Eu percebi um mal naquela pessoa, sofri com esse mal, e o meu meio de corrigir é rezar por ela, rezar para que ela alcance essa graça. E as duas últimas coisas, né, para falar que comentamos sobre todo o Evangelho, Jesus também continua: dai e vos será dado.
Sobre isso eu acho que é muito claro. Quando Jesus fala de dar aqui, não é só dar algo material. Por exemplo, o mistério que envolve a providência divina da partilha. Às vezes eu só tenho um pão, eu divido ele para uma pessoa. Era aquilo que eu ia comer de noite. E aí chega na hora da noite, Deus me dá uma outra coisa. Existe essa realidade. Mas aqui, esse dar envolve tudo do nosso coração. A nossa capacidade de se doar, a nossa capacidade de renunciar ao que a gente gosta pelo bem do outro. Tudo isso aqui é importante. Tudo isso aqui vem no dar e será dado. Lembrando também que nós comentamos no início, cuidado para não ter um coração interesseiro. Cuidado para não ser aquela pessoa que a gente só faz algo por alguém esperando que ela nos faça algo em troca. Ou que alguém faça algo em troca por nós. Tenhamos muito cuidado. Lembremos lá do coração, da vida interior, que é que cuida das nossas reais intenções. E para finalizar, Jesus fala da medida, né? Da medida. A mesma medida com que medirdes, serei medidos vós também. Sobre esse final, nós precisamos comentar, poderíamos falar muitas coisas, mas já para encerrar e para a gente já rezar sobre isso e fazer disso uma reflexão no nosso dia, sobre essa medida, um ponto muito importante resume em 2 palavras, a pureza e o amor. Se a gente for puro nas nossas medidas, nos nossos julgamentos, nas nossas vontades, nos nossos atos, Deus também será puro conosco. Deus também será puro no sentido daquele que nos ama. Quando a gente faz uma reflexão sobre o que é o amor nada mais é do que você dar a si mesmo como Cristo se deu por nós na cruz, de forma pura. Deus não tinha segundas intenções, Cristo não tinha segundas intenções. O Senhor não estava lá no céu construindo muitas casas e precisava de muita gente para ir lá e trabalhar carregando pedra, por isso mandou o filho dele para morrer na cruz, para a gente ser salvo e ir para o céu trabalhar para ele. Não foi isso. Foi puro amor. Deus queria que eu, você, tivéssemos a oportunidade da salvação para estar com ele, para ser puramente dele. E aqui é o que o Senhor nos convida com as nossas medidas, com as nossas atitudes, com os nossos atos. Que Deus purifique o nosso coração e os nossos pensamentos. Quantos de nós, às vezes, teve uma tendência a sempre pôr segundas intenções nas palavras dos outros, nas atitudes dos outros, comentar que o outro, aposto que ele queria era isso, ele queria era aquilo, ele só fez isso por causa disso ou daquilo. Sejamos puros, meus irmãos. Peçamos ao Senhor essa graça de ter um coração puro, amoroso, doce, para acolher as pessoas ao nosso redor, para acolher as nossas atitudes, para ver mais o bem do que o mal do outro. É disso que nós precisamos. Para que quando chegue a nossa hora, quando a gente aprenda a amar, né, a Deus, que Ele também veja muito mais o nosso bem. Mas não adianta querer esconder o nosso mal, porque Ele também vai ver. Mas precisamos ter esse coração. Vamos rezar então uma Ave Maria, pedindo Nossa Senhora que venha ao nosso encontro para selar todas essas palavras e transformar, fazer com que essas palavras entrem em nosso coração e transformem em conversão, em mudança de vida, que é isso que o Senhor pede de nós, principalmente agora na Quaresma. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria de Nazaré, rogai por nós. Muito obrigada por estar conosco mais neste programa Palavra Viva e que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita
de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.